Será que realmente o seu nódulo de tireoide ele está te causando sintomas? E eu sei que às vezes o paciente ele está tendo aquele sintoma e ele fica realmente chateado com o médico, porque quem está tendo o sintoma é o paciente. Mas nesse vídeo eu vou te explicar por que em algumas situações o paciente olha para mim e diz: doutor, eu tenho esse nódulo, será que esse sintoma que eu estou tendo, dificuldade para engolir, de dor na garganta, é desse nódulo? E eu sou categórico em dizer: não, minha amiga, não é desse nódulo. E a gente fala isso não é baseado em nada, é baseado no caso que a gente tem. Porque eu até entendo alguns pacientes que vão no médico, o médico olha, não é do seu nódulo não, e empurra o exame. Tá, mas então é de onde? Só que fica tranquilo, que eu não só digo que não é, eu também explico que pode ser. Fica aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da medicina, cirurgia e curiosidades. Pessoal, quando nós falamos de nódulo de tireoide e sintomas de nódulo de tireoide, é algo muito complexo de se tratar, porque é muito comum que a população, de modo geral, tenha alguma queixa de desconforto no pescoço, dor na garganta ou algum tipo de dificuldade para engolir. E é claro que se ele faz um ultrassom e descobre que tem um nódulo de tireoide, qual é a associação lógica que nós fazemos? Se eu achei uma alteração no meu pescoço e eu tenho um sintoma, logo o sintoma é dessa alteração. É a coisa mais lógica a se fazer. Só que não é pelo fato de você ter um nódulo de tireoide que você vai ter sintomas. Na realidade, raramente você vai ter sintomas associados ao nódulo de tireoide, assim como associado ao câncer de tireoide. E essa explicação ela é feita de forma anatômica e de forma muito simples. Os principais sintomas quando um nódulo de tireoide tem a tendência de causar, ele está relacionado ao tamanho dele e à compressão que ele pode causar. Ou seja, ele pode gerar dificuldade para respirar, dificuldade para engolir, dor e mesmo alteração estética, que em último grau não deixa de incomodar o paciente. Vamos para a anatomia. Imaginem um pescoço, que a gente vai fazer um corte. Aqui na altura da tireoide a gente vai olhar esse pescoço seccionado, que é essa imagem que eu estou colocando para vocês. Então aí nessa região onde está a seta, vocês estão vendo o esôfago, por onde passa o alimento. Esse tubinho é a traqueia por onde passa o ar, e esse verde é a tireoide. Então você perceba que a tireoide ela está abraçando a traqueia até lá a parte próxima do esôfago. Nessa região anterior é a musculatura. Todo esse sistema, quando a gente vai engolir, ele se move. Então se você parar aí e for prestar atenção na forma que você engole, você vai perceber que sobe essa estrutura para que você possa engolir. Isso é um mecanismo natural da deglutição. Agora preste atenção, a tireoide ela está nessa regiãozinha aí. Quando aparece um nódulo, pessoal, de tireoide, esse nódulo ele não vem para fora da tireoide, ele não sai amassando as coisas fora da tireoide, amassando a traqueia, amassando o esôfago. Ele se forma do tecido tireoidiano, dentro da carne tireoidiana. Então imagine a seguinte coisa, na maioria das vezes a gente tem essa imagem, aí surge um nódulo. Pronto, surgiu o nódulo. Mudou a forma da tireoide, mudou o contorno da tireoide, teve algum grau de compressão na traqueia, de compressão no esôfago, de alteração na musculatura da tireoide? Não. A tireoide continuou exatamente a mesma glândula, com o mesmo formato, porém com um nódulo no seu interior. Mas de um nódulo na carne da tireoide, que já estava lá a carne da tireoide. É exatamente isso que ocorre na imensa maioria dos casos de nódulo de tireoide. Então, se o paciente chega comigo com um nódulo de tireoide, que ele tem dificuldade para engolir, e que eu olho o ultrassom dele, eu tenho um nódulo que está bem localizado nessas localizações, é um nódulo que não é tão grande, e eu sei que olhando a imagem não está amassando o esôfago, não está amassando a traqueia e nem comprimindo essa musculatura, é claro que eu vou dizer para o paciente de forma categórica e com certeza que ele não está tendo sintomas relacionados àquele nódulo. Só que eu não estou dizendo com isso que ele não está tendo sintoma, eu só estou dizendo que não é do nódulo de tireoide. E eu tenho certeza disso pelas imagens que eu estou vendo. Só que é claro que quando a gente fala de dificuldade para engolir ou dor na garganta, o nódulo de tireoide é a última coisa a se pensar. Existem outras coisas mais comuns e que ocorrem de forma mais rotineira.
E a principal delas, que pega o pessoal de surpresa, é o refluxo. O paciente tem refluxo, o que é o refluxo? É a volta do ácido do estômago para a garganta. Isso gera um processo inflamatório, o paciente tem dificuldade para engolir. É como se a amígdala estivesse sempre inflamada, é como se a base da língua estivesse sempre doída. É por causa do nódulo? Não, o tratamento vai ser direcionado por refluxo, não tem nada a ver com o nódulo. Uma outra causa muito comum são aqueles pacientes que ingerem limão em jejum de forma rotineira e pelo fato do limão ser extremamente ácido, ele acaba gerando uma lesão crônica na mucosa da boca, assim como da garganta, gerando dor ao engolir de forma crônica. Só que ele não associa com limão, porque a pessoa diz, mas o limão é muito saudável. Claro, tem uma série de vitaminas, tem uma série de benefícios, mas ele é ácido. Será que pelo fato dele ser ácido e ter esses nutrientes vai fazer bem para todo mundo? Claro que não. Uma outra causa comum são aqueles pacientes que fumam, que também vão ter dor na garganta na hora de engolir. E o mais complexo deles, pessoal, pacientes ansiosos. E existe sim uma causa de dificuldade para engolir de pacientes ansiosos. Eu não estou dizendo que é coisa da sua cabeça, que é místico. Não, isso é um problema, isso é documentado, isso é uma doença. Só que ao invés da gente tratar o pescoço do paciente, muitas vezes a gente tem que tratar a causa principal disso, que é a cabeça do paciente. Você já reparou que quando você briga, quando você tem uma discussão ou quando você tem um problema residencial que te gera muita agonia, muita angústia, você fica com a garganta mais pesada, com dificuldade para engolir, mesmo sem você ter nódulo? Tudo aquilo é uma alteração da questão do seu estresse que está gerando aquela dificuldade para engolir. E se eu tenho um paciente ansioso, esse tipo de situação pode ocorrer de forma contínua, num estágio bem mais leve, mas sempre como se tivesse uma tensão naquele local, por causa da preocupação excessiva, e aí consequentemente ele vai ter o sintoma. E uma outra coisa, que se você parar para reparar, engolindo, preste atenção você engolindo. Engolir é uma coisa estranha. E o paciente, quando ele é muito focado numa coisa, quando ele está muito preocupado, quando ele está muito ansioso, principalmente quando ele descobre o nódulo, ele fica todo momento pensando naquilo. E aí ele começa a ouvir barulho quando engole, porque a gente ouve. E aí ele começa a ouvir estalado. Como ele começa a engolir de forma repetida, isso daqui é músculo e músculo cansa. Assim como você vai malhar e cansa, se você começa a engolir, você também vai cansar. E aí aquilo começa a potencializar um sintoma que ele começa a achar que é do nódulo de tireoide, mas nós sabemos que não é. Agora, quando nós temos nódulos de tireoides maiores, 4, 5 centímetros, que já estão se projetando para a região do esôfago ou que estão se projetando para a musculatura, aí a gente já começa a ter uma dúvida se o sintoma que o paciente está tendo é realmente daquele nódulo. Aí a gente começa a ter dúvida. Por quê? Porque um nódulo de 5 centímetros ele já é um nódulo grande e pesado. Então vocês lembram que eu falei que quando a gente engole tem que subir? Então se tem que subir, tem que levar esse nódulo junto. E esse nódulo junto, ele está sustentado na tireoide e tem toda essa musculatura em torno dele. Se torna pesado engolir. Aí sim você pode sim ter uma dificuldade para engolir. E aí sim pode ser do nódulo. Aí já gera dúvida para a gente. Quer dizer que todo nódulo de 4 centímetros, de 5 centímetros vai gerar dificuldade para engolir? Não, a maioria não vai causar dificuldade para engolir. Por isso é que quando o paciente chega com um nódulo de 4 centímetros, mas ele não tem uma localização que sugestione que aquela dificuldade para engolir é do nódulo, nós tentamos descobrir outras causas de dificuldade para engolir para tratar aquelas causas ao invés de colocar a culpa diretamente no nódulo, já que se tem sintoma, é cirurgia. E como a cirurgia é uma forma mais agressiva de tratar um sintoma, é melhor tratar de forma medicamentosa se a gente achar alguma doença que sugira aquele sintoma do que partir para a cirurgia. Vocês conseguiram entender? Então a gente não faz as coisas à toa, pessoal. Tem um pensamento crítico e tem uma análise, e é por isso que a gente chega a uma determinada conclusão. É claro que tem médicos que não sabem como se comunicar e acabam gerando frustração nos pacientes. E aí o paciente se sente desamparado, deixado de lado, porque o médico olha aquele exame e diz não é nada não. Mas não é nada não, é que aquele exame pode não estar alterado. E não quer dizer que aquele médico vá resolver tudo, mas às vezes você dá uma palavra, olha, meu amigo, esse exame aqui, ele não tem uma alteração correspondente ao seu sintoma.
Mas eu não estou dizendo que a senhora não tem os sintomas. A senhora tem, mas a senhora tem que verificar agora nesses especialistas para investigar a causa da sua dificuldade para engolir. Eu, como especialista da minha área, eu posso dizer que essa não é a causa da sua dificuldade para engolir. A maneira de falar, ela muda tudo. Não é o conteúdo, é a forma com que a gente fala. Conseguiram entender, meus seres humanos prediletos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários. Não esquece do Instagram.